Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha estar com vocês mais essa semana para a gente comentar a lição de número 9, lição que tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Chegamos numa lição riquíssima, preciosa e que expõe um poema sobre a sabedoria. A gente sabe que o livro de Provérbios, Eclesiastes, até mesmo os Salmos, que compõem, junto com Jó, os livros poéticos e Cântico dos Cânticos, mas principalmente Provérbios e Eclesiastes fala bastante sobre a sabedoria. Todavia, no capítulo 28 do livro de Jó, nós temos um belo poema sobre a sabedoria. E o que é sabedoria? O que vem a ser? O que significa essa palavra sabedoria? É o que a gente vai descobrir aqui no nosso comentário, na nossa pré-aula da lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Lição agora do dia 29 de novembro de 2020, segundo turno das eleições em muitas cidades, em algumas capitais, mas mesmo assim muitas igrejas não deixam de ter a escola bíblica dominical. Isso é importante, manter sempre a nossa congregação aberta, Até porque isso não é impeditivo nenhum para nós irmos à casa do Senhor, aprender da sua palavra e depois também exercer a nossa cidadania, através do voto, onde as cidades for ter o segundo turno aí para prefeito, da vossa cidade. Que Deus em Cristo abençoe o vosso coração. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Melquisedeque Santos, deixe o seu like. Toda semana a gente está aqui gravando, tá deixando aqui a nossa gota, a nossa parcela de contribuição para este que é um ensinamento bíblico, doutrinário, da palavra de Deus, através dessas lições maravilhosas, e especialmente no ano de 2020, que foi uma lição melhor do que a outra, É uma forma de falar, melhor do que a outra, porque todas são boas, mas usando esse termo no popular, foi muito bom nós termos estudado esse ano lições preciosíssimas. Correto? Vamos para a nossa palavra de oração? Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que temos aqui de nos deleitar na Tua palavra, através do ensino, através desta aula, e que muitos professores, alunos, superintendentes, amigos nossos espalhados pelo Brasil compartilham toda semana, Senhor amado, desta oportunidade tão bela que o Senhor nos dá. Muito obrigado, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Ouvimos os 3 discursos dos amigos de Jó, Elifaz, o Temita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita. Esses 3 discursos foram discursos de acusação. Imagine você no banco dos réus e a promotoria em cima de você com todo o gás, para tentar extrair de você onde você errou, qual foi o teu pecado, que você precisa confessar, que você precisa dizer. E Jó se viu numa situação dessa, onde por algumas vezes também ele falou, tentou se defender, disse em algumas ocasiões que ele não estaria no lugar de Deus para entender qual era a complexidade ou por que se abateu tanto sofrimento na sua vida. Isso daí a gente já estudou exaustivamente ao longo dos nossos comentários. O nosso texto áudio está em Jó capítulo 28, versículo 28 também, que diz: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. A nossa verdade prática está, a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Eu acho interessante o versículo 28, que diz que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a faculdade mental de compreender, pensar, filosofar, raciocinar, deduzir,
é o nosso intelecto. Isso é inteligência. E o que vem a ser sabedoria? Quando você pega um dicionário, né? O Hawais, o Aurélio, qualquer dicionário aí você vai ver que sabedoria é erudição, conhecimento, senso de justiça, é o tino, né? É o tirocínio, tranquilidade de espírito. Isso é o que os dicionaristas classificam como sabedoria. E no hebraico, o que é sabedoria? Há uma palavra que traduz bem, né, ou pelo menos transliterada, ela traz shokhan, que é sabedoria, e nós vamos entender aqui o que significa essa palavra no hebraico. Eu não sou muito bom nessa pronúncia, né, do hebraico, sou mais familiarizado com o grego, mas é por aí, shokhan, né? É uma palavra que traz o significado de sabedoria que a gente vai ver. A introdução que você vai estudar com os teus alunos aí no próximo domingo, ela fala que a nossa lição ela expõe por diversos momentos o significado de sabedoria, os exemplos, situações que traçam os verdadeiros, né, exemplos de pessoas sábias e da própria sabedoria. Aqui, no capítulo 28 do livro de Jó, nós temos um poema, nós temos uma linguagem poética a respeito da sabedoria. O versículo 1 do capítulo 28 diz que, na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar em que o derretem. Aí depois ele vai falar do ferro. Eu acho interessante porque quando ele começa a descrever situações de prata, de ferro, de metal, o tempo em que Jó vive, o homem já tem um domínio dessa arte, né? O homem já tem o domínio dessa arte de fazer com o ferro ou algum engenho, né? Algum material para poder se defender, às vezes, de um animal selvagem, né? de na sua agricultura ele utilizar esse ferro. Eu fiz uma pesquisa e a gente sabe que dentro de uma tradição mais judaica, a gente tem aí por volta de 10.000 antes de Cristo para cá na história do homem, e os exemplos bíblicos talvez mais antigos aí, ou registros bíblicos, possam permear nas entrelinhas aí já do Gênesis, o ano de 4.000, 3.500. Todavia o homem já tem esse domínio do ferro, do metal, e eu acho interessante que é utilizada uma linguagem poética para aquilo que hoje nós entenderíamos como garimpo, né? As pessoas que vão garimpar, que vão atrás de uma pedra preciosa. Uma vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou assim, eu falei assim, olha, no céu não vai entrar nada corruptível, correto? Ele disse correto. Então por que lá tem prata, tem ouro, né? E na verdade, na nossa conversa, a gente já sabia a resposta, e a gente trocando uma ideia, ele falou aquilo que é uma verdade, um fato que a gente se constata na própria Bíblia. É a linguagem que João usa, obviamente, para que os homens como nós venhamos entender aquilo que Deus queria revelar para ele, porque no céu vai ter coisas muito melhores do que o ouro, do que a prata, né? E João ele precisa se utilizar de elementos físicos e materiais para poder tentar descrever aquilo que ele viu lá no céu de glória. Não tem nem como a gente discutir essa questão, correto? Então, quando a gente está diante dessa palavra sabedoria, né, a gente está diante de um significado que fala sobre uma habilidade de fazer escolhas certas no momento adequado, no momento certo. Então, o homem de Uza aí agora ele abre, né, o seu coração, ele rasga o seu coração para fazer um poema à sabedoria. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada
Ora, a sabedoria humana ela é animal, ela é diabólica, mas a sabedoria de Deus ela vem do alto, ela vem dos céus. Isso é importante. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte verdadeira da sabedoria. Gosto muito quando o autor coloca isso, né? Quando ele compartilha esse conhecimento conosco, porque realmente a verdadeira sabedoria ela advém do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Nosso objetivo geral é mostrar que a verdadeira sabedoria ela consiste no quê? No temor ao Senhor. Então, o resultado, né, da verdadeira sabedoria está no temor ao Senhor. Não é ter medo de Deus a ponto de achar que Ele é um Deus que vai punir você porque você erra, porque você fala. Claro que para toda ação existe uma reação. Se você semear, você vai colher. Se você pecar e se arrepender, você alcança a misericórdia. Agora, se você pecar e persistir no pecado e no erro, também virá consequências disso. A gente não pode fugir desse dualismo, né? Existe realmente aquilo que é céu, aquilo que é inferno, aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal, e muitas das vezes a gente percebe muitas vãs filosofias tentando encobrir algo que é muito prático, e eu diria que é até muito cartesiano, né? Existe com certeza tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que vem para produzir boas coisas e coisas que vêm para destruir a vida do ser humano. Então, está muito ligado à forma relacional como temos de lidar com o próprio ser humano, com o nosso Deus, que é criador de todas as coisas, com a própria natureza que o homem vem destruindo pelo século dos séculos, e existe uma reação muito forte. Vez por outra você ouve falar em maremoto, em terremoto, em furacão, a terra mexendo, gemendo de um lado para o outro, é o homem tocando fogo aí nas nossas matas, né, assoreando os nossos rios com o próprio garimpo. Né, os homens sempre procuraram pedras preciosas, sempre procuraram os metais, sempre procuraram as coisas para poder enriquecer, envaidecer-se, e a terra ela cobra, né, a natureza ela cobra aí o seu preço muitas das vezes. Houve em 2004, salvo engano, um maremoto que atingiu a Indonésia e matou, né, mais de 200 mil pessoas, se eu não me engano, ao todo, né, porque não atingiu só a Indonésia, mas muitas ilhotas ali naquele arquipélago, naquele país, né, no continente, naquele continente asiático. Então a gente consegue ver que infelizmente a natureza cobra o seu preço, porque o homem vai assoreando, vai destruindo, né? Vai depredando tudo, e infelizmente isso acontece. Os nossos objetivos específicos são 3, que é expor aos nossos alunos aí que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Não tem como, né, a gente alcançar. Segundo, destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Eu não consigo ir numa banca ali na esquina e comprar a sabedoria. Não. Eu não posso fazer isso. Isso não é uma coisa que a gente comercializa. Isso não é uma coisa que a gente pede pelo iFood, que a gente está pedindo aí pelo aplicativo e chega para nós. A sabedoria ela tem um preço muito alto, né? Um preço de devoção, de piedade, de oração. Só que a sabedoria divina ela é num plano e a sabedoria humana é no outro. E se a gente quiser buscar a sabedoria, que busque a sabedoria que vem do alto. Terceiro, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual e não de natureza carnal, não de natureza animal, não de natureza racional, não de natureza física, né? Ela é de natureza espiritual e puramente espiritual. Pergunte para os seus alunos o que eles acham que é sabedoria. Comece a sua aula perguntando para eles o que é sabedoria. Né? O que é conhecimento, o que é inteligência, qual é a distinção. Eu acabei de fazer a distinção aqui de inteligência e sabedoria. Inteligência é a nossa faculdade mental, de pensar, de raciocinar, de filosofar. A sabedoria já é a erudição, né? E a sabedoria
num plano mais bíblico, ela é a capacidade de termos o espírito tranquilo para fazermos as escolhas certas no momento adequado. Salomão, quando fez uma oração pedindo a Deus sabedoria, foi uma escolha acertadíssima. Por quê? Porque ele queria sabedoria para poder julgar o povo de Deus que estava, né, sob a sua liderança, abaixo da sua liderança. Então, a gente sabe do icônico caso, né, daquelas duas mulheres que tiveram filhos e uma deitou numa noite por cima do seu filho e ele morreu, e ela trocou os bebês e chegou lá na frente dele para que ele pudesse julgar, e ele pediu ali a graça de Deus, e a mulher que havia trocado os bebês, quando Salomão pediu uma espada, né, para dividir a criança ao meio, ela falou assim, então que divida mesmo realmente a criança. Aí Salomão, pela graça de Deus, entendeu que ela não era a mãe verdadeira, que a mãe verdadeira era outra, que disse, não, então dê o filho para ela, porque ele viu ali o amor de mãe e viu também ali a graça de Deus sobre a sua vida. Maravilhoso, né? Tópico 1, a sabedoria vista como bem natural. O empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo de número 28, então, nós temos, através desse poema, que Jó faz um contraste entre a busca, né, do homem por minérios naturais e a sabedoria. Enquanto os homens estão se degladiando, né, houve aí um garimpo, se eu não salvo engano, há 40 anos atrás, lá no Pará, fugiu aqui agora da memória, o garimpo de Serra Pelada. O garimpo de Serra Pelada. Quantas pessoas, né, foram para aquele local? Inclusive passou uma reportagem há um tempo atrás, um documentário há um tempo atrás, de Serra Pelada, de pessoas que foram naquele afã de conseguir o ouro, de ficar rico, e acabaram construindo a sua família lá, ou vivendo por lá, e nunca, uns conseguiram tanto ouro, mas perderam também tudo, muitos perderam a vida. Hoje ali que foi transformado num vale, e as águas, né, inundou tudo lá. Tem-se o vilarejo ali do garimpo de Serra Pelada. Até hoje muitas pessoas estão ali vivendo, né, na pobreza, não conseguiram evoluir, não conseguiram o seu objetivo, não quiseram voltar para o seu lar, né, para a sua casa, não voltaram para a sua família. E é uma história que aconteceu aqui no Brasil há 40 anos atrás, né, na década de 80, e que os homens até hoje procuram, né? Existem exploradores pelo mundo que estão aí a procurar, a garimpar, a tentar encontrar tesouros que estão enterrados, que estão debaixo aí, nas profundezas do mar, em navios que naufragaram. Mas é uma procura vazia, talvez, é uma procura que é muito pragmática, que é muito racional. Eles podem até achar, mas aquilo ali vai acabar aqui. E a natureza espiritual, ela tem um plano onde a gente pode explorar uma busca de uma sabedoria que é uma riqueza insondável, indescritível, né? Maravilhosa, e o homem precisa buscar isso. Eu posso adquirir conhecimento a partir dos meus estudos, a partir dos livros que eu compro, a partir das leituras que eu faço, a partir das faculdades que eu já fiz ou que vou fazer, das pós-graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doc, da livre docência. Eu posso ser um cientista aqui na Terra, eu posso ser qualquer coisa, né? Se eu estudar, se eu for a fundo, né, eu consigo o conhecimento que tanto ele é oportuno. E Daniel havia profetizado, né, que a partir da sua escrita, obviamente, que nos fim dos tempos a ciência se multiplicaria. Claro que isso daí é uma palavra que vem de Deus para o profeta, que ele vai escrever, mas não deixa de ser uma profecia, não deixa de ser uma palavra liberada para aquilo que realmente está acontecendo. O avanço da tecnologia, da globalização, os processos que se deram no mundo, né, desde da tecnologia a vapor, da locomotiva, né, das revoluções industriais, da revolução agora tecnológica, da geração 4.0 que nós estamos vivenciando, que nós estamos
paulatinamente constatando. Então isso é algo tremendo. A gente não imaginaria que estaríamos vivendo um tempo desse tão logo quanto é o que nós estamos vivendo agora. Se você pegar uma gravação de 20 anos atrás, você vai perceber que a tecnologia ainda era muito análoga, era assim muito pobre, e como ela assim deu um salto, né, com a questão digital, com as questões em que a tecnologia veio e veio para ficar. Então a gente precisa se adaptar. Hoje a gente dá aula na escola dominical através de um celular, através de uma plataforma de streaming, um YouTube. Né? A gente deixa todo o conhecimento bíblico a partir das mídias sociais, a partir de todo esse aparato que nós temos o alcance, né? A gente vai vendo as transformações que vai acontecendo, que o ser humano vai desenvolvendo, que o ser humano vai pesquisando, que ele vai fazendo em laboratório, que ele vai disseminando, né, em todo o globo terrestre. Eu estava lendo uma matéria que a vacina para o Covid-19, né, para esse coronavírus, ela veio em tempo recorde. Há 100 anos atrás, no século passado, no começo do século passado, se levou quase 4 anos para descobrir uma vacina para tentar retrair uma epidemia que aconteceu no começo do século. E hoje, em menos de um ano, o processo de aceleração dos estudos, o conhecimento, a ciência que se multiplicou tanto, é algo tão absurdo que hoje nós já temos aí pelo menos 4 vacinas que já estão prontas para entrar no mercado. Muita gente já foi até imunizada, que são as pessoas ali da saúde, muitos voluntários que foram para tomar aquelas vacinas para testar a sua eficácia. Nós estamos vivendo nesse tempo. Então, eu gostaria que você parasse para refletir, levasse essa reflexão também para os teus alunos, porque é algo que nós estamos vivenciando dia após dia, correto? Então, o homem ele se empenha muito em buscar as coisas materiais, ele explora as coisas, a matéria-prima, ele desenvolve a sua ciência, ele consegue expandir-se para além do tubo de ensaio, mas quando nós buscamos a sabedoria divina, nós estamos garimpando em um plano espiritual. O autor escreve aqui: o minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. É interessante que quando eu acesso tudo aquilo que Deus já me deu, então aí eu tenho uma esperança de maximizar, de potencializar todas as bênçãos que o Senhor, né, tem dado para os seus servos, para os filhos de Deus. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração requer-se o que? Habilidade, diligência, persistência, muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso existe a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca da sabedoria. Mas apesar de todo esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. O ser humano também está numa busca de uma sabedoria em um plano completamente racional e que muitas das vezes ele não consegue alcançar, né? Estamos maximizando, potencializando aqui a questão da sabedoria em um plano mais assim espiritual, só que aqui a palavra de Deus ela traz, portanto, a busca da sabedoria é algo que o ser humano precisa garimpar. E a sabedoria terrena é uma sabedoria que ela pode dar respostas muito pragmáticas, mas a sabedoria divina, ela tem resultados espirituais, ela tem resultados que vai fazer com que o ser humano ele conheça mais a Deus. E aqui eu abro um parêntese e posteriormente vou fechá-lo, dizendo que Jó tinha uma fé inabalável em Deus, passou por todo o sofrimento pelo qual passou,
mas a sua fé era inabalável, ele tinha um relacionamento com Deus. E a partir desse relacionamento ele construiu a base da sua fé. E isso é muito importante. Da mesma forma que o homem precisa de uma técnica para poder garimpar metais preciosos, pedras preciosas, minerais, coisas que estão na natureza, a sua matéria-prima, a partir de toda um olhar mais criterioso, mais técnico, imbuído de muito estudo, da mesma forma o ser humano precisa buscar a Deus, né? O ser humano precisa buscar a sabedoria, e aí de uma forma em que ele vai usar os recursos da palavra de Deus, da oração, do jejum, do relacionamento com o Criador, de um relacionamento que vai aproximar a criatura do Criador através desses instrumentos que nós temos a partir do ponto em que o ser humano passa a se relacionar com ele através dessas ferramentas que a gente já citou. E de onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitando na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. Naquele tempo, o homem já sabia desviar o curso dos rios, né? Hoje a gente encontra várias barragens aí ao longo do nosso Brasilzão, né? No nosso país, pessoas que desviam o curso dos rios. A gente vê isso muito ali naquele rio São Francisco, né? Tentando levar água para as pessoas que moram ali nos rincões, nos interiores, né? Daqueles estados onde a seca castiga ali boa parte do ano, e o homem já tinha essa técnica, mas não tinha a técnica de buscar a Deus, ou buscar a sua sabedoria, né? Conseguia fazer muitas coisas no plano terreno, mas no plano espiritual fracassava. Acredito que essa exposição desse poema, A Sabedoria de Jó, ele vai contrastar demais também com as acusações que os seus próprios amigos fizeram dele, porque Jó não havia pecado especificamente para estar naquela condição de sofrimento, todo cheio de chagas, da planta do pé ao alto da cabeça, havia perdido seus filhos, havia perdido os bens materiais. Agora Jó passava por um processo em que Deus permitira, e não era nada daquilo que os seus amigos estavam falando, não eram suas vãs teologias, vãs filosofias, não era os seus olhares ao direito coesetudinário, né, ao direito dominado pelos costumes da época, não era pela cultura, não era pela sociologia, não era por nada disso. Foi uma permissão para uma provação específica que tinha começo, meio e fim. O tópico 2 vai falar da sabedoria vista como um bem comercial, preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo com a descrita do livro de Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para adquirir o quê? A sabedoria. Eu falei isso no começo da nossa aula. Todavia, existe aí uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou. E qual é? Em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Provérbios capítulo 4, versículos 5, 7 e 23, você pode conferir aí depois. Por outro lado, Jó, né, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não tem preço. Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus, não é possessão dos mestres. Não pode ser transmitida. Conferir aí Tiago capítulo 1, versículo 5. A sabedoria que vem do alto. Valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria vale a pena recordar o que disse certo pregador. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e, justamente por isso, são mais tolos. Mas
saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não apreendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la, e que, por isso, acredita ser fácil adquiri-la. O homem fala, o sábio cala e o tolo discute. É um provérbio chinês antiquíssimo. O homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Eu não vou entrar aqui na discussão se a Bíblia se contradiz, porque Jó fala uma coisa e Salomão fala outra. A ideia aqui não é essa. O que Jó descreve, conclama no seu poema, ele fala de uma sabedoria num plano divino. Não que Salomão não entendia isso. Por quê? Porque eu acabei de citar aqui na nossa aula. Salomão, quando ele foi pedir a Deus algo, né, Deus falou, pede o que você quiser. Eu quero sabedoria. Ou seja, ele sabia onde existia a sabedoria, onde existia sabedoria. E ele buscou em Deus, do alto. Na questão de se tem preço ou se não tem, isso daí é um jogo de palavras. Eu posso também ter a minha compreensão como ser humano, da mesma forma como Jó teve, da mesma forma como Salomão teve, e tudo aqui é a palavra de Deus, mas que são contextos diferentes. Tenha paciência para fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, uma boa interpretação da palavra de Deus, quando você usar esses textos para não entrar em contradição e numa possível pergunta dos teus alunos, você também ter a ciência de respondê-los. Então, em patamar diferente, a sabedoria que vem do alto é uma sabedoria divina, é uma sabedoria dada por Deus. Mas nós precisamos saber que aqui também é um jogo de palavras do próprio Salomão, né? Ele ensinou sim sobre sabedoria em Provérbios, né? E ela é buscada com diligência e entendimento, isso é um preço que o homem paga, né? É como se a gente fosse falar, né? Poxa, para eu poder pregar, para eu poder cantar, para eu poder ser um missionário, para eu poder fazer determinada ação, eu preciso pagar o preço. Essa é uma palavra que varia muito no senso comum da gente, né? A gente sabe que o preço foi pago, foi por Cristo na cruz do Calvário, mas quando a gente fala sobre esse preço, é uma expressão muito popular, uma expressão que nós estamos acostumados a falar no senso comum, correto? Olha, não é fácil adquirir sabedoria, é preciso, então, buscar, né, de uma maneira muito diligente. A sabedoria não é o bem comercial, acabei de falar também, ninguém pode ir ali na esquina e comercializar então a sabedoria. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte. Talvez se você for de um lado para o outro nesse planeta, você vai sempre encontrar aí algum tipo de minério, algum tipo de pedra preciosa, mas a sabedoria não é encontrada em qualquer mercadinho aí, num shopping center, que você vai lá e passa o cartão de crédito, de débito, e aí ela já vem com saldo, com extrato e tudo. Não é assim, correto? E em terceiro lugar, a sabedoria vista como um bem espiritual, que esse é o foco, esse aqui é a ótica, o óculos que nós devemos usar, né, que no versículo 20 Jó faz a importante pergunta, de onde vem a sabedoria? Né, de onde vem a sabedoria? Onde está a inteligência? Onde está a faculdade mental para podermos buscar e garimpar a sabedoria? Olha, meus amados irmãos, eu tive um professor no IBAD, o professor João Moreno, ele mora no Recife, e eu estou com um livro aqui dele em mãos, né? Ele escreveu sobre os livros poéticos. Um grande abraço, professor João Moreno. A fé é definida na Bíblia como a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E uma coisa que eu destaco que bem legal é que fé não é sentimento,
Porque alguém, de repente, em um estado animoso, pode ir à igreja adorar, louvar, mas no momento do sofrimento, ele abandonar tudo isso, a comunhão com o Senhor, os cultos, ele abandonar a leitura da palavra, e é o que o professor coloca aqui, que Jó tinha uma fé inabalável em Deus e principalmente para construir um poema de sabedoria no meio do sofrimento, no meio do caos. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Então a gente não pode confundir, ele diz aqui, fé com simplesmente sentimentos. A fé ela independe desses sentimentos e está presente no espírito, não nos sentimentos. Eu achei muito legal e quis destacar aqui, correto? Então, anteriormente Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura a sabedoria. Isso é muito legal. Imagine você numa mina procurando, né, ali ouro, prata ou alguma pedra preciosa, e você precisa de toda uma instrumentação, de todo instrumentos, de todo algum tipo de recurso para você chegar no seu objetivo. E buscar a sabedoria, ela exige de nós, em um plano espiritual também, uma busca, uma entrega para acharmos, né? Nele os homens, semelhantemente ao mineiro, têm garimpado a procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Por quê? Procuram no lugar errado, correto? Toda diligência técnica e determinação não tem sido suficientes para que ele encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pelo simples viés da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis na sua aquisição. Aí o autor aqui completa. A sabedoria está em Deus. Somente ele pode outorgá-la. Deus é fonte da sabedoria e somente ele pode revelá-la. Se a sabedoria ela tem um preço para nós alcançarmos, né, o caminho para nós alcançarmos a sabedoria é aquilo que Salomão ele descortina, é aquilo que Salomão prescruta. Olha, para você alcançar a sabedoria, ela tem um preço muito grande. Você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que ter relacionamento com Deus. E o que Jó está falando é onde está. Ela está oculta, mas oculta onde? Em Deus. E como alcançá-la? Aí é que está a diferença no discurso de Salomão e no discurso de Jó, correto? Então, uma verdade prática, a sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. Olha, resumimos aqui a nossa lição. Resumimos aqui num ponto alto da nossa lição e respostas também aos nossos alunos. Mas pagamos o preço para conseguir essa sabedoria? Como é que nós vamos adquiri-la? Vamos fazer que nem os mineiros, que nem os homens que dão a sua vida em lugares inóspitos, sem ar muitas das vezes, com falta de iluminação. Temos o recurso. Dobra teu joelho, busque a Deus, adore Ele, leia a palavra e você terá acesso à sabedoria, correto? Então, a sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está o quê? No temor do Senhor. Jó fecha com chave de ouro um poema à sabedoria do próprio Deus. Como é que eu vou achá-la? Temendo a Deus. Não com medo de Deus, pavor de Deus. Reverenciando, respeitando, se curvando a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo fez. Minhas vãs teologias não vão me levar a lugar nenhum. A minha ciência só vai me ajudar no plano físico e racional. Eu não preciso colocar Deus num tubo de ensaio, eu já disse isso aqui. Eu não preciso sair de um laboratório, eu não preciso sair de uma banca de doutorado com uma tese de 1000 páginas para dizer se Deus existe ou não. O plano está na fé. O plano está no sobrenatural. O plano está em um patamar em que a ótica humana não consegue enxergar. Uma certa vez, para encerrar, eu vi uma charge em que as pessoas estavam olhando para uma rocha e um homem estava olhando para a mesma rocha, mas na cabeça dele ele estava visualizando um diamante que tinha dentro dela. Às vezes nós precisamos
aguçar a nossa visão. E temendo ao Senhor é o caminho para a gente encontrar a sabedoria. Que Deus e Cristo abençoe o nosso coração. Um grande abraço para os meus amigos pastores, para os meus amigos do canal Fé em Foco, de todos os grupos que nós temos no WhatsApp, né, os nossos alunos da ETAD, aos nossos irmãos aqui de Maringá. Que Deus abençoe vocês, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, os irmãos lá do Rio Grande do Sul, né, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, Mato Grosso. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Deus e Cristo vos abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos, deixar sua pergunta, seu comentário. E na semana que vem estaremos juntos.